Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, a ajuda à Igreja que sofre, aqui na sua televisão. Sou Paulo Aido e espero contar com a sua companhia aí desse lado ao longo dos próximos 50 minutos. Et c'est ce que nous essayons. Vous savez, il y a beaucoup de jeunes et de femmes qui ont été témoins de comment ils ont tué soit leur mari ou leur papa. Ils ont vu beaucoup d'horreurs. Et ces gens sont choqués. Pessoas que viram horrores e que estão em estado de choque, diz-nos o padre Vítor Ouedraogo. São pessoas que fogem da violência terrorista no Burkina Faso. Este país está situado numa região de África que tem sido palco de constantes ataques por parte de grupos jihadistas. É o chamado Sahel, é uma vasta região de território com milhares de quilómetros que se estende desde o Oceano Atlântico até ao Mar Vermelho e que se transformou nos últimos tempos num autêntico inferno para as populações à mercê destes grupos armados, de verdadeiros gangues que espalham o terror e a morte. E os cristãos têm estado, de facto, na mira destes grupos armados. Histórias de ataques a igrejas, a paróquias, a aldeias cristãs são, infelizmente, muito comuns. Nós poderíamos falar do Chad, da Nigéria, do Mali, do Níger, dos Camarões, mas vamos focar a nossa atenção no Burkina Faso. Vamos falar nos ataques aos cristãos no Burkina Faso. Este vai ser um dos temas em destaque no programa de hoje, num programa em que vamos contar, uma vez mais, com a presença da Catarina Martins de Betancourt, que está connosco via Skype. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá a todos os que nos seguem neste momento. Além do Burkina Faso, no programa de hoje, nesta volta ao mundo que levamos até si todas as semanas aqui na TV Canção Nova, ao longo de cerca de 50 minutos, além do Burkina Faso, nós vamos falar também da Síria, da Nigéria, do Paquistão, de Moçambique e, claro, do Iraque, país por onde o Papa Francisco andou por estes dias. E lá mais para a frente vamos falar também das campanhas da Quaresma da Fundação AIS. Para já, a primeira notícia vai levar-nos até à Nigéria. Na noite de quinta-feira, dia 25 de fevereiro, 317 raparigas foram raptadas de uma escola no noroeste deste país, no estado de Zamfara. Um pesadelo que terminaria apenas na terça-feira, dia 2 de março. Foram dias de angústia, com inúmeros apelos para que estas jovens fossem libertadas. Imagina-se o sofrimento destes pais. O Papa Francisco falou também deste caso e ainda elas estavam em cativeiro. Unisco la mia voce a quella dei vescovi della Nigeria per condannare il vile rapimento di 317 ragazze portate via dalla loro scuola a Hamgebe, nel nord-ovest del paese. Preghiamo per queste ragazze perché possano presto tornare a casa. Sono vicino alle loro famiglie e a loro stesse. Preghiamo insieme. Preghiamo la Madonna perché le custodisca. Foi o Papa Francisco a condenar o sequestro cobarde de 317 raparigas de uma escola da Nigéria. Um sequestro que durou 5 longos dias. Este foi o quarto ataque a escolas em menos de 3 meses no nordeste do país. De facto, a Nigéria tem estado no centro de notícias muito inquietantes. Além dos sequestros, houve também o ataque a 2 aldeias no estado de Kaduna, o que levou à fuga das populações, e sinal também de uma profunda instabilidade que se vive nesta região norte-nordeste do país. Circulou também a notícia de que uma igreja católica tinha sido incendiada e destruída por bandidos armados. Felizmente, veio a revelar-se uma notícia falsa. Bom, mas de qualquer forma diz muito, Catarina, deste clima de insegurança, de instabilidade que
que se vive nesta região da Nigéria. Sem dúvida, Paulo, houve de facto informações de que teria havido a destruição da Igreja da Sagrada Família em Kikvari, no estado de Kaduna, no norte da Nigéria, mas, felizmente, e segundo informações recebidas pela Diocese, tratou-se apenas de falsas informações. Mas, e agora tenho de dizer, infelizmente, aconteceu mesmo o rapto de estudantes que o Papa falou e houve também o ataque no início de fevereiro nas aldeias de Kujeni e Kutmechi, também nesta região, onde infelizmente há a registrar 19 mortos. Desconhecem-se os autores deste ataque, mas segundo o padre Bivang Tadeus, que é o responsável pela comunicação da Arquidiocese de Abuja, a população da zona está de facto em fuga. De qualquer forma, falar em violência no norte da Nigéria implica quase sempre ter de nos referir ao Boko Haram, um grupo jihadista que já causou, Catarina, milhares de mortos. São milhares de mortos e milhões de deslocados. Portanto, é difícil, como é fácil de calcular, de sabermos, de fazermos uma contabilização de todos os ataques ocorridos com responsabilidade pelo Boko Haram, ataques que já começaram em 2009. Mas, segundo estimativas das Nações Unidas, até agora haverá cerca de 30 mil mortos e 2 milhões de deslocados. A irmã Jacinta Naoviri, que pertence à congregação das Dominicanas de Santa Catarina de Sena, vive no norte do país. E, de facto, a situação é muito grave nestas regiões em que os cristãos têm sido um dos alvos dos terroristas, dos bandidos armados. E, por causa disso, esta irmã, a irmã Jacinta, gravou uma mensagem a pedir as orações de todos, a pedir as orações para este povo tão martirizado que vive na Nigéria. I am Sister Jacinta Ohiri, Dominican Sister of St. Catherine of Siena. My congregation is based in northern Nigeria. As you must have heard on the news, there have been a lot of terrorist attacks on life and property, particularly in the northern Nigeria, the far north and the north central. We've heard about the herdsmen attack on villages. A lot of villages have been wiped off in the herdsmen attack, and people have been killed. You heard the story of the 2 priests and their parishioners who were killed while they were having mass. You have a lot of kidnapping. They kidnap people, take them to the bush. Sometimes they kill them, sometimes they demand ransom, and it's caused a lot of tension. A lot of people have had to leave their villages and they are in internally displaced camps. They cannot go to their farms. They don't have resources to feed themselves. They live only on donation from whenever it comes. So it's a huge problem, and thousands of people are living in IDP camps, which is not good. And it's also a lot of tension. There's a lot of tension, and all of us who are living there, we experience the tension, we experience the effect of the state of insecurity in the north. And so we pray that God will in no distant time intervene and restore peace so that people can return to their homes, go back to their normal business, and experience peace. Feel free to worship in their churches without fear of any form of attack. Thank you very much for your continued prayers and support. A violência do Boko Haram começou em 2009, como a Catarina referiu há pouco, e tem lastrado por todo o norte da Nigéria, aparentemente sem que as autoridades consigam fazer alguma coisa, consigam defender estas populações. O rapto de mais de 300 raparigas de que o Papa falou, que felizmente já foram, entretanto, libertadas, é disso um exemplo cruel. O Boko Haram, estamos a falar deste grupo terrorista, quer instaurar nesta região um califado e, para isso, tem recorrido ao mais brutal terror. E os cristãos têm sido, de facto, um dos alvos principais por parte destes grupos terroristas. Na semana passada nós vimos aqui o testemunho da irmã Maureen, da congregação de Nossa Senhora de Fátima. É mais uma irmã a denunciar esta violência contra os cristãos
na Nigéria. Vale a pena ouvi-la de novo. The massive killings in Nigeria by Boko Haram and all forms of terrorists is so disheartening, devastating, and dehumanizing. The experience has lasted for long, more than necessary. Hundreds of lives are being terminated every time, anywhere, and nobody is there to defend those lives. Even the army that are at risk to be in the war front are not able to combat these terrorists because they have more sophisticated weapons than our Nigerian armies, and no one can come to our aid. The government is busy combating the so-called coronavirus, and all her attention is on this coronavirus with every energy and heart into it, but have remained deaf and paid deaf ears to the massive ongoing killings in Nigeria, which is a greater pandemic than coronavirus, which has claimed more lives than the corona pandemic. May God Almighty, the creator of human life, touch the hearts and consciences of those concerned to come to the aid of poor, helpless Nigerians. May this new year be a year of grace for us. Amen. Da Nigéria, de onde ouvimos palavras sofridas, pedidos de ajuda de duas religiosas face à violência bárbara contra as populações, contra os cristãos, vamos agora até ao Paquistão. E desta vez temos uma boa notícia. O tribunal em Faisalabad anulou o casamento de uma rapariga cristã de apenas 12 anos de idade que tinha sido raptada, devolvendo-a à família. Este caso tem, podemos dizer, Catarina, pormenores de facto chocantes. Sim, Paulo, só o facto de uma rapariga de apenas 12 anos, uma criança ainda, ter sido raptada e forçada a casar é já de si chocante. Mas, a agravar todo este cenário, há ainda o facto de a polícia a ter encontrado algemada e acorrentada em casa do seu sequestrador, um homem muçulmano de 45 anos de idade. A polícia encontrou-a algemada e acorrentada em dezembro, após ter recebido uma denúncia. A menina, e importa dizer que este é apenas mais um caso de raparigas cristãs raptadas, forçadas a casar e a converterem-se ao Islão. Esta menina, eu dizia, foi raptada em junho em Faisalabad. O que é que mais se sabe sobre este caso, Catarina? Bom, sabemos que ela foi raptada em junho, que a família fez de imediato queixa às autoridades, mas que só em dezembro, meio ano depois, portanto, é que a polícia conseguiu localizá-la, tendo então encontrado, como já disse, acorrentada e algemada. Entretanto, o caso seguiu para a Justiça e o Tribunal acabou por decretar a nulidade deste suposto casamento a 16 de fevereiro. Exato, nós neste momento estamos a ver imagens desse momento, dessa reunião, do reencontro da menina com a família. A decisão do tribunal, que é de aplaudir, claro, pois libertou a menina de uma situação dramática, tem um pormenor, no entanto, que merece ser referido. O juiz anulou o casamento apenas, Catarina, apenas por causa de um pormenor administrativo. Sim, isso é chocante. Portanto, o juiz não decidiu a favor da menina por ela ter sido raptada, por ter estado acorrentada, mas anulou o suposto casamento, e estamos a falar de uma rapariga, de uma menina apenas de 12 anos de idade, porque o ato civil não foi registado junto às autoridades competentes. Ou seja, como não foi averbado o casamento, ele foi considerado nulo. Tudo o resto, pelos vistos, são meros pormenores para a justiça do Paquistão. Pelo menos neste caso, o rapto de raparigas cristãs é, de facto, uma das faces mais negras da perseguição aos cristãos neste país. Uma perseguição que, por vezes, tem a forma
até de atentados bombistas, até de ataques suicidas contra igrejas. Akash, estamos a falar de um jovem, Akash tinha apenas 18 anos quando impediu um atentado na sua paróquia, na sua igreja em Lahore. Ele morreu a evitar este atentado e hoje é lembrado não só no Paquistão, mas também em todo o mundo como um exemplo inspirador de quem deu a vida para salvar a vida dos outros. Akash was 18 years old when he stopped a suicide bomber from entering our church in Lahore. He was a volunteer to guard the church. There were more than 2,500 people that day in St. John's Catholic Church. Mass was being celebrated. He saw a man trying to storm into the church. The man said he had a bomb, but Akash didn't move. He held the terrorists to keep him from entering the church. The bomber blew himself up. Akash was killed instantly, but he saved many. It was an act of love. Akash was a young Catholic like me. He also experienced harassment, threats, and discrimination just for being a follower of Jesus. Akash, that like the martyrdom of many other Catholics in Pakistan, is our inspiration to endure until the end. In St. John's Parish, even after the attack and death of Akash, we have over 800 baptismals a year. We might be a poor church in resources, but we are rich in faith and love. I wonder if I could do the same as Akash. Even to convert to Islam would make our lives easier, but we don't. Every time I think of his death, I remember St. John's Gospel. There is no greater love than to lay down one's life for one's friend. Do Paquistão, onde a comunidade cristã minoritária é tão perseguida como acabámos de ver, vamos até à Síria, onde a comunidade cristã, também minoritária, continua também a sofrer as consequências, neste caso, da guerra e também da perseguição. São já 10 longos anos de guerra. E a notícia é que as sanções económicas que têm vindo a ser impostas ao regime de Bashar al-Assad pela União Europeia e pelos Estados Unidos da América estão a causar, essencialmente, sofrimento entre as pessoas. Especialmente, diria mesmo, Catarina, entre os mais pobres. E quem o diz é o arcebispo grego-católico de Alepo. Sim, portanto, Dom Jean-Clément Jambard, portanto, o arcebispo grego-católico de Alepo, diz precisamente isso, que as sanções económicas estão a tornar as pessoas mais pobres e miseráveis e, ao mesmo tempo, estão a revelar-se completamente ineficazes face ao regime. Portanto, ou seja, as sanções são devastadoras para a vida dos sírios e não têm efeito prático no poder político. O arcebispo fala em consequências terríveis para o dia-a-dia das pessoas, nomeadamente ao nível dos combustíveis, do fornecimento de eletricidade, coisas importantes para a sobrevivência no dia-a-dia. Sim, mas não só. Portanto, ele diz que as pessoas não têm sequer gás para aquecer as suas casas e sabemos que o inverno na Síria é extremamente rigoroso. Mas diz também que há graves problemas ao nível da alimentação. Ponto. Como não há nem importações nem exportações, em consequência destas sanções económicas, a vida está a tornar-se mesmo muito, muito dura em toda a Síria. Neste cenário ganha ainda mais relevo a ajuda que a Fundação AES tem conseguido fazer chegar à Síria através da Igreja, nomeadamente, por exemplo, em Alepo e em Damasco, graças à colaboração da nossa bem conhecida irmã Annie Demerjian.
Sim, a ajuda à Igreja que sofre, a ajuda da Fundação AIS abrange atualmente centenas de famílias, tanto em Alepo como em Damasco, a capital da Síria. Portanto, graças ao apoio da AIS, estas famílias têm recebido todos os meses ajuda na sua subsistência básica, nomeadamente vales para a aquisição de comida e também gás para poderem cozinhar. Uma ajuda que a própria irmã Annie de Merger fez questão de agradecer, gravando uma mensagem precisamente para o nosso programa. Dear brothers and sisters in Christ, I'm Sister Annie Demirjian from the Sisters of Jesus and Mary Congregation, Syria, Damascus. The situation in Syria is very, very difficult. We had war, violence, hunger. Now the ongoing sanctions and the pandemic are bringing more pain and suffering to our people. The poverty rate is drastically increasing. We help where we can. Thanks to your support and prayers, our team can reach poor families and the elderly with much needed things like medicine, basic food, coupons, fuel, school supplies, and rent support. We are able to reach almost 400 families each month in Aleppo and Damascus, and 300 families in different villages. When we visit our families regularly, they greet us with a big smile and say, "We pray for you and the donors every day." Please don't forget Syria. The war hasn't ended yet. Our people are still suffering. Every day, with God's strength, we strive to bring His love to heal our wounded people in body and soul. Thank you for your generous support, for your concern, and for all what you are doing for us. God bless you. No início do programa de hoje, escutámos o padre Vítor Ouedraogo a falar em ataques selvagens contra as populações e em milhares de pessoas em fuga. Estamos a falar, recordo, no Burkina Faso. Já vamos ver a mensagem que o padre Vítor nos enviou. Para já, vamos situar este país para tentar então perceber um pouco melhor o que é que se está a passar. O Burkina Faso é um país africano, portanto, que está a ser palco, Catarina, de constantes ataques terroristas. Sim, portanto, o Burkina Faso está de facto a viver, assim como toda esta vasta região do Sahel, debaixo de uma constante ameaça jihadista que ganhou maior visibilidade desde 2016 e causou já inúmeras vítimas, um número impressionante de vítimas. Calcula-se que haverá mais de 760 mil deslocados, sinal de fuga das populações face a estes ataques terroristas, estes ataques indiscriminados desde os grupos armados jihadistas. Esta violência preocupa profundamente a Igreja Católica. O bispo de Dori, falando recentemente com a Fundação AIS, descreveu, Catarina, de facto, uma situação que podemos dizer quase trágica. Sem dúvida, Paulo. Portanto, Dom Laurent Dabir, o bispo de Dori, ele traça um sinal preocupante da situação que se vive atualmente no Burkina Faso. Portanto, ele diz que o terrorismo, juntamente com a pandemia do coronavírus, são de facto dois inimigos presentes no dia-a-dia das populações, e ele diz que as pessoas estão como que presas entre duas frentes. Segundo dados das Nações Unidas, desde janeiro de 2020, portanto desde janeiro do ano passado, que em média mais de 4 mil pessoas têm fugido de suas casas praticamente todos os dias por causa desta violência nesta região. O Burkina Faso é de facto um dos países mais pobres do mundo e que tem sido um dos que mais tem sofrido com todos estes ataques. Também neste país, as comunidades cristãs, que representam cerca de 23% da população, são um dos alvos dos terroristas. E o ano de 2019 foi um ano particularmente intenso.
Sim, foi de facto um ano para esquecer. Portanto, em maio de 2019, 14 pessoas foram mortas num ataque a 2 igrejas durante a celebração das missas e também numa procissão em homenagem à Virgem Maria. Portanto, em abril houve mais 6 vítimas, desta vez em consequências de ataques a uma igreja protestante. E nesse ano, 2 padres foram alvo dos terroristas, um deles foi sequestrado e o outro foi morto a tiro. Ainda hoje, o assassinato deste padre salesiano espanhol César Fernández é recordado como o exemplo da tragédia que está a atingir este país. A violência terrorista em África contra os cristãos levou a Fundação AIS a organizar uma grande campanha de sensibilização da opinião pública para a Quaresma deste ano. Além do Burkina Faso, procura-se chamar também a atenção dos portugueses para a realidade dramática que se está a viver noutros países, nos Camarões, na República Centro-Africana e também em Moçambique. O padre Vítor Ouedraogo, que ouvimos logo no arranque do programa de hoje, é um dos rostos desta campanha da Fundação AIS. Ele diz que o Burkina Faso está a sofrer ataques selvagens por parte de grupos terroristas e, por causa disso, milhares de pessoas estão em fuga e pedem ajuda à Igreja. Et c'est ce que nous essayons. Vous savez, il y a beaucoup de jeunes et de femmes qui ont été témoins de comment ils ont tué soit leur mari ou leur papa. Ils ont vu beaucoup d'horreurs. Et ces gens sont choqués. Après avoir fait ce qu'ils voulaient, ils ont commencé à tirer à bout portant sur la tête de David, de Théophile et de Philippe. Mais avant de partir, ils ont aspergé la boutique d'essence et y a mis le feu. Et cette crise a multiples facettes. Il y a la crise humanitaire qui est là avec des grands besoins en matière d'alimentation, en matière d'hygiène, en matière d'éducation pour les enfants. Il y a aussi et surtout le désespoir et la détresse humaine, psychologique et spirituelle de ces populations. Et surtout essayer de soigner les blessures des violences dont ils ont été témoins ou victimes même. Ils ont besoin de quelque chose de beaucoup plus profond qui puisse toucher leur cœur et surtout leur permettre de voir l'avenir avec beaucoup d'espérance. Estamos a falar do Burkina Faso, um dos países da campanha da Quaresma da Fundação AIS. Recentemente, em França, os nossos colegas da AIS organizaram mais uma sessão da Noite de Testemunhos, em que se procura dar voz a esta igreja que sofre e que é mais perseguida em muitas regiões do globo. E o Burkina Faso foi, de facto, um dos países em destaque. A irmã Marie-Cécile Kanziomo, que pertence à congregação da Imaculada Conceição, veio de Ouagadougou e relatou o sofrimento dos cristãos no seu país, mas também falou da esperança que continua a mobilizar e a alimentar os fiéis todos os dias. Je suis venue pour rendre hommage à tous nos frères et sœurs persécutés et puis pour partager aussi la foi et l'espérance des Burkinabés qui attendent le soutien de la prière des uns et des autres et si besoin, un soutien aussi matériel pour toutes ces populations qui sont dans la souffrance. Pour dire qu'au Burkina, nous tenons toujours debout dans la foi et l'espérance. Le Burkina Faso n'est pas un pays qui est en guerre entre les habitants, mais c'est un pays qui connaît des persécutions de l'extérieur. Ce n'est pas les chrétiens seulement qui sont visés, mais c'est toute la population. Nous avons une prédisposition qui nous aide à tenir debout
et à ne pas céder aux violences et à la vengeance. Parce que le pardon, la tolérance et le vivre ensemble sont déjà des valeurs prônées par la société. Et la foi des chrétiens et de tous ceux qui croient en Dieu, c'est notre foi qui nous soutient et notre espérance. Nous pensons qu'un jour, ça prendra fin avec la grâce de Dieu. Dom Luís Fernando de Lisboa, já o sabemos, deixou de ser bispo de Pemba, em Cabo Delgado, em Moçambique. A 11 de fevereiro, o Papa Francisco anunciou que Dom Luís ia deixar Pemba, tendo-o colocado numa diocese no Brasil, na diocese de Cachoeiro de Itapemirim. Como bispo de Pemba, ele foi até agora, podemos dizê-lo, a voz dos sem voz, e tem denunciado e denunciou a violência em curso na região norte de Moçambique, uma região que, recorde-se, tem sido palco de ataques constantes por parte de grupos terroristas que têm reivindicado pertencer ao Daesh, o autoproclamado Estado Islâmico. Nós temos uma grande entrevista com Dom Luís, já no Brasil, em que faz para os nossos telespectadores um balanço da sua passagem por terras africanas. Mas antes disso, vamos ver um pequeno depoimento que Dom Luís Fernando de Lisboa gravou no aeroporto de Pemba, já com o bilhete das linhas aéreas de Moçambique no bolso para a viagem que o levou para o Brasil. Foi um adeus no aeroporto de Pemba. Aos queridos irmãos e irmãs da Diocese de Pemba, todos aqueles de quem eu não consegui me despedir, a quem eu não me dirigi, então eu quero deixar o meu grande abraço, meu agradecimento sincero por tudo o bem que eu encontrei aqui, por todas as pessoas que eu encontrei, que eu conheci, por tudo que me ajudaram nesse tempo em que aqui eu trabalhei, nesses 20 anos, então quero deixar meu agradecimento. Eu estou indo para o Brasil para uma nova missão, uma nova diocese, mas Pemba estará sempre no meu coração. E onde quer que eu esteja, sempre rezarei pela Diocese de Pemba e pela Igreja de Moçambique. Então, um grande abraço a todos, muito obrigado, perdão por alguma falha que tivemos. Eu vou rezar muito por Cabo Delgado para que essa guerra termine, para que as pessoas necessitadas sejam atendidas, sejam levadas em conta, sejam tratadas com dignidade. Um grande abraço a todos e que Deus abençoe a cada um. Um grande abraço. Dom Luís Fernando de Lisboa, no aeroporto de Pemba, a caminho do Brasil. Como eu dizia há pouco, já no Brasil, Dom Luís concedeu, entretanto, uma grande entrevista ao nosso programa. Uma entrevista em que procura fazer como que um grande balanço da sua passagem por terras moçambicanas. Ele que sempre tinha sonhado ser missionário em África, acabou por ficar neste continente, Catarina, e este é um dos lados deste balanço, acabou por ficar em África durante cerca de 20 anos. É verdade, portanto, quase 20 anos como missionários e desse tempo todo quase 7 anos e meio como bispo de Pemba. Portanto, Dom Luís afirma que aprendeu muito na sua passagem por África e que, a ter de fazer um balanço, diz que seguramente recebeu mais do que deu. Muito bem, vamos então escutar Dom Luís Fernando de Lisboa neste balanço da sua passagem por terras de África, por terras de Moçambique, pela Diocese de Pemba. Uma entrevista ao telefone para o nosso programa. A minha passagem pela Diocese de Pemba foi um grande aprendizado para mim. Eu sempre quis trabalhar na África como missionário e Deus me concedeu essa graça. E eu fiquei praticamente quase 20 anos e 7 anos e quase meio como bispo e aprendi muito, porque quando nós mudamos de local, de lugar, nós temos que reaprender, que recomeçar, porque temos que respeitar as pessoas, a cultura, as línguas, o modo de ser e de estar, e isso tudo nos enriquece. Assim como eu pude
depois de olhar, de entender um pouco a realidade, pude ajudar, mas eu tenho certeza que muito mais eu recebi do que dei. Foi Dom Luís Fernando de Lisboa ao telefone a fazer para o nosso programa, para si, um balanço da sua passagem por terras de África, por terras de Moçambique. Um balanço que vamos naturalmente continuar a acompanhar por aqui ao longo das próximas semanas. Nós estamos a falar de Pemba, estamos a falar de Cabo Delgado, região que tem estado, como já dissemos, a ser alvo de ataques terroristas de enorme violência desde 2017, desde o final de 2017. Ataques que já causaram, calcula-se, mais de 2.000 mortos e mais também de 600.000 deslocados. A situação humanitária nesta região é dramática e Dom Luís procurou sempre a solidariedade do mundo para com estas populações que são também muito, muito pobres. E desde a primeira hora, Catarina, a Fundação AIS avançou logo com campanhas de ajuda para Moçambique. Exato, Paulo, e recordo aqui os nossos telespectadores que todas essas campanhas continuam em aberto, portanto, continuamos a precisar de ajuda para ajudar estas populações tão pobres, tão necessitadas. Portanto, na semana passada ouvimos aqui o Bispo de Pemba, que destacou toda a ajuda que a Diocese recebeu por parte da AIS, não só para a subsistência das irmãs e dos sacerdotes, mas também para a alimentação dos deslocados, que são milhares, como sabemos, para a compra de material agrícola para as sementeiras, compra de carros, ajuda na formação, enfim. Portanto, toda esta ajuda foi importante e continua a ser importante e posso até dizer, se não essencial, não é? Uma ajuda que continua a ser essencial para ajudar este povo tão pobre. Não podemos, de facto, parar o nosso esforço, Paulo, e em Cabo Delgado há pessoas com fome, há pessoas sem casa, há famílias inteiras que estão destroçadas, por isso temos de as ajudar, temos de ser solidários com estas famílias que estão tão necessitadas neste momento e que precisam tanto da nossa ajuda. A ajuda da Fundação AIS tem de continuar, portanto, a chegar a estas populações. Claro que sim, Paulo, e aproveito também esta ocasião para pedir, ou para continuar a pedir a solidariedade dos nossos telespectadores. Portanto, é muito importante continuarmos a apoiar estas campanhas e, por isso, desafio-os, peço-vos, liguem-nos para o nosso telefone que está a passar neste momento em rodapé ou visitem a nossa página para saber mais informações sobre esta campanha. Não nos podemos esquecer que em Pemba há milhares de pessoas que passam fome, há milhares de pessoas que não têm medicamentos, que não têm alojamento, há milhares de pessoas que precisam da nossa ajuda e com muita urgência. Vamos agora ao encontro do nosso correspondente em Macau, esta diocese tão especial que é situada no sul da China, é como que um observatório de tudo o que se passa relacionado com a Igreja, através do olhar do jornalista José Miguel Encarnação, que nos vai dizer o que de mais importante se tem passado na vida desta diocese, na vida desta comunidade católica. Vamos ver o registro desta semana. Nos passados dias 20 e 21 de fevereiro, a imagem de Nosso Senhor Bom Jesus dos Passos voltou a sair às ruas de Macau. Apesar da pandemia do Covid-19 que vem afetando o mundo já há mais de um ano, a tradição voltou a cumprir-se em Macau, desta vez não contando com tantos fiéis como tem sido o hábito, devido aos constrangimentos deste problema de saúde pública que nos tem afetado, mas pela força dos fiéis de Macau, coadjuvados pelo seu bispo Dom Stephen Lee, esta imagem voltou a sair às ruas, voltaram a ser rezadas missas, voltaram a ser dados os sermões do Pretório e do Horto e assim Macau cumpriu mais uma vez uma das suas festas mais importantes, isto depois de já ter celebrado Nossa Senhora da China por altura do Ano Novo Chinês e também a Quarta-feira de Cinzas. Enfim, é a Quaresma que se vai celebrando por estes dias em Macau, rumo à festa mais importante dos católicos, a Páscoa. Foi José Miguel Encarnação, nosso correspondente em Macau, na China, e assim, com estas palavras, chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Na segunda parte vamos focar a nossa atenção no Sri Lanka, ainda a propósito dos brutais atentados terroristas, bombistas, em 3 igrejas no Sri Lanka, portanto, no domingo de Páscoa de 2017.
2019 e vamos, claro, falar da visita do Santo Padre ao Iraque e também das campanhas da Fundação AIS que está a promover aqui em Portugal ao longo desta quaresma. São muitos, portanto, os temas de interesse. Peço, deixe ficar por aí, que nós voltamos já depois de um breve intervalo. São os médicos da alma. O coronavírus está a atingir os países mais pobres, está a afetar as pessoas mais vulneráveis. Também os sacerdotes e as religiosas estão a ficar sem os poucos recursos que tinham, mas têm de continuar a apoiar os mais idosos e os doentes, a enterrar os mortos, a consolar os vivos. Ajude estes médicos da alma para que possam continuar a ajudar quem mais deles precisa. Faça um donativo. Eles precisam de si. Olá de novo, está a ver a Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, aqui na TV Canção Nova. Sou o Paulo Aido e comigo via Skype está a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal. Estamos na quaresma, caminhamos, portanto, para a Páscoa, e há 2 anos, no Sri Lanka, o domingo de Páscoa ficou marcado por uma sucessão de brutais atentados terroristas. Nós recordamos agora esta tragédia, pois o presidente do país, estamos a falar, recordo, do Sri Lanka, o presidente do país, o antigo presidente, porque entretanto houve eleições, pode vir a ser acusado, Catarina, de negligência, por não ter dado importância a relatórios dos serviços de segurança que indicavam a probabilidade da ocorrência, de facto, de ataques por parte de grupos radicais, por parte de grupos terroristas, precisamente nos dias da quaresma, no domingo de Páscoa. Sim, de facto, tanto o ex-presidente do Sri Lanka como alguns responsáveis pelos serviços secretos podem agora vir a ser acusados de negligência face às informações disponíveis e que apontavam, como o Paulo dizia, para a possibilidade de ocorrerem atos graves de violência. Estamos a falar dos atentados do domingo de Páscoa de 2019 no Sri Lanka, ataques que causaram 279 mortos em 3 igrejas e hotéis também e várias centenas de feridos. Segundo os dados, entretanto, apurados, havia de facto informações relevantes sobre a iminência de um ataque terrorista. Exato, portanto, precisamente 17 dias antes do domingo de Páscoa, portanto, que foi a 21 de abril, os serviços secretos indianos falavam já da eventualidade de ataques após terem recebido uma denúncia anónima e informaram de imediato as autoridades do Sri Lanka que nada fizeram para impedir os atentados. 3 igrejas, já o dissemos, foram palco dos ataques neste domingo sangrento, no domingo sangrento de Páscoa de 2019 no Sri Lanka. 2 dessas igrejas ficaram destruídas. A Fundação AIS avançou logo, desde o primeiro momento, com um projeto para ajudar na reconstrução e reabilitação destes edifícios. Para a comunidade cristã, será difícil, no entanto, não esquecer o horror vivido nesse dia 21 de abril de 2019. Mas o futuro constrói-se sempre com perdão e com amor. Não há outra forma, como disse o cardeal Malcolm Ranjit aos nossos colegas do Rome Report. On April 21st, 2019, a suicide bomber killed about 100 people in this church in Colombo, capital of Sri Lanka. A few miles away, about 20 minutes later, another terrorist carried out a similar massacre in the Church of St. Sebastian in Negombo. It was Easter Sunday. 1 year after the biggest religiously motivated terrorist attack in recent years, Cardinal Albert Malcolm Ranjith, Archbishop of Colombo, in a video message said, "We offered love to the terrorists who tried to destroy us, and we forgave them." The response of Catholics to the brutal attacks has strengthened the Church in this country, where Catholics are a minority. The Cardinal underlines that the attacks killed not only Christians, but Buddhists, Hindus, and Muslims, leaving a total of 279 people dead.
The two churches devastated by the terrorists have been completely rebuilt and remain very active. The restrictions imposed because of the coronavirus prevent public memorials from being held in the churches. It's not just about buildings, however. At the request of the local church, aid to the church in need has contributed to the reconstruction of these people's souls, in the form of personalized help to overcome the trauma. A few weeks after the attacks, a team from Rome Reports accompanied a group of the organization's leaders to Sri Lanka on their trip to better understand the community's needs. Estamos já na reta final do nosso programa de Igreja no Mundo. Tempo para recordar aos nossos telespectadores que temos várias campanhas em curso nesta quaresma vocacionadas para a oração. Já lá iremos, mas para já importa focar a nossa atenção nesta visita do Papa ao Iraque. A visita que terminou agora na segunda-feira, dia 8 de março, e que trouxe a atenção do mundo precisamente para a questão da perseguição aos cristãos durante os anos em que a barbárie jihadista ocupou vastas zonas deste país, do Iraque. Nós temos várias peças sobre a ajuda que a Fundação AIS deu às famílias cristãs, que de um dia para o outro, é importante recordar isso, de um dia para o outro, nesse agosto impossível de esquecer de 2014, de um dia para o outro, se viram obrigadas a fugir. Era fugir ou a morte. Sim, fugir ou a morte. Portanto, são memórias muito dolorosas que o Papa Francisco fez agora recordar nesta sua tão extraordinária viagem. Portanto, o ataque dos jihadistas aos cristãos, às terras, aldeias onde sempre viveram, começou em agosto de 2014. Os cristãos, como o Paulo disse, foram obrigados a fugir. Calcula-se que seriam cerca de 120 mil. Fugiram apenas com a roupa que traziam no seu corpo. E lembrar isto é, de facto, sempre doloroso, é como avivar uma ferida que ainda não cicatrizou. Esta visita do Papa ao Iraque veio também recordar a importância da solidariedade que nasceu logo nesses primeiros dias depois dos ataques. Uma solidariedade que tem permitido, importa dizê-lo, a sobrevivência de milhares de pessoas que ficaram, de facto, de um dia para o outro, de mãos vazias. Uma solidariedade que se escreveu e que escreve também com o nome da Fundação AIS. Sem dúvida, Paulo. Portanto, desde esse mês de agosto de 2014, podemos dizer que, em grande medida, as famílias cristãs têm conseguido sobreviver graças à ajuda da comunidade internacional, mas graças também a instituições, organizações como a Fundação AIS, uma ajuda que se tem vindo a materializar tanto na reconstrução das casas, das igrejas e das infraestruturas das aldeias e vilas que foram arrasadas pelos jihadistas, mas também, por exemplo, no apoio à sobrevivência do dia-a-dia, com a distribuição de alimentação, de medicamentos, com o apoio no aluguer de quartos, de casas, na construção de escolas para que os jovens, as crianças, continuassem os seus estudos. Foram centenas de projetos concretizados ao longo dos últimos anos. Foram, sem dúvida, centenas de projetos, sempre alimentados com este amor e com este carinho dos benfeitores da Fundação AIS em todo o mundo. E tenho de dizer aqui, neste espaço, que também em Portugal. Portanto, costumo dizer que os benfeitores portugueses são, de facto, os benfeitores da AIS em Portugal são, de facto, os melhores do mundo, e as campanhas de apoio ao Iraque são, de facto, um exemplo, uma prova disso. Como disse há pouco, temos algumas peças, pequenas reportagens sobre a ajuda que a Fundação AIS deu aos cristãos do Iraque. Deu não, está a dar, importa lembrar isso, está a dar. Uma ajuda que tem as pessoas no centro de todas as preocupações.
o Iraque, a visita do Papa a este país e o trabalho de apoio da Fundação AIS à comunidade cristã vão ser temas, obviamente, a desenvolver nos próximos programas. Para já, e porque estamos na Quaresma, vamos recordar então algumas dessas propostas de oração da Fundação AIS para este tempo que é tão especial na vida da Igreja. Propostas de oração sempre com um propósito de lembrar os cristãos perseguidos no mundo e, dada também a situação tão grave que se vive ao nível da saúde por causa da pandemia do coronavírus, lembrar também os médicos, os enfermeiros, os bombeiros e, claro, os doentes do coronavírus. Bom, o objetivo é de facto colocar os portugueses a rezar o texto durante esta Quaresma, todos os dias, durante este período da Quaresma, pelos cristãos perseguidos, mas também pelo fim da pandemia do coronavírus. Portanto, já aqui na semana passada disse aos nossos telespectadores, mas nunca é demais repetir, que é muito importante sublinhar esta ideia de que ambas as coisas estão relacionadas nesta forma, porque a pandemia do coronavírus está a agravar ainda mais a situação em muitos países onde a comunidade cristã já era vítima de perseguição, discriminação, e esta situação da pandemia vem ainda a agravar mais esta situação. A pandemia fez parar as atividades económicas em muitos países do mundo e isso está a ser de facto trágico para os mais pobres em muitos países, em muitas regiões. Exato, e muitos desses mais pobres são de facto cristãos. Estão quase sempre abandonados à sua sorte, são pobres, não têm recursos e, de facto, se não fosse a Igreja, estariam no mais completo abandono. E nós temos este dever de os socorrer e a Fundação AIS precisa, de facto, da ajuda de cada um de nós para podermos continuar a ajudar estes cristãos que estão a viver uma situação muito, mas mesmo muito difícil. Muito bem, a Fundação AIS produziu, entretanto, um livrinho com um calendário muito especial para esta Quaresma, que é também esse livrinho, esse calendário, digamos assim, um suporte, um apoio para quem quiser participar nesta oração diária do terço pelos cristãos perseguidos. Sim, Paulo, é um calendário muito especial. Portanto, durante a Quaresma, a Fundação AIS procura honrar todos aqueles que, heroicamente, têm oferecido as suas vidas a Deus e pelos seus irmãos. Portanto, são mártires e heróis por amor. Portanto, rezar com eles e rezar por eles será certamente uma experiência extremamente enriquecedora neste tempo tão especial que estamos a viver. Um calendário que é um livrinho, volto a dizer, e que está disponível para todos. Para quem quiser, Catarina, quem quiser associar-se à Fundação AIS nestas propostas de oração, que recordo, de oração do terço pelos cristãos perseguidos, de oração do terço pelo fim da pandemia e de oração também com os mártires e heróis por amor, quem quiser associar-se à Fundação AIS em todas estas propostas de oração, o que é que precisa de fazer? Bom, Paulo, só precisa de nos ligar, pois teremos todo o gosto em oferecer um exemplar deste calendário da Quaresma, com estas histórias inspiradoras de homens e mulheres que fizeram da sua fidelidade a Jesus a coisa mais importante das suas vidas. Portanto, é um livrinho extraordinário que todos deveríamos ter na nossa mesinha de cabeceira e, portanto, rezar com estes mártires e heróis por amor vai fazer de nós, seguramente, melhores cristãos. Para contactar a Fundação AIS para pedir esse livro com essas histórias, julgo que o melhor mesmo é telefonar para a AIS. Sim, Paulo, basta que nos liguem, portanto, para o nosso telefone que está a passar neste momento e pedirem um exemplar deste calendário da Quaresma, ou então os que puderem, poderão ir diretamente também ao nosso site, que está a passar neste momento, e têm acesso a todo este livro que podem descarregar e, portanto, ficar no vosso computador e usá-lo e lê-lo e rezar com este livro. Portanto, os que não puderem, então, liguem-nos, que nós teremos todo o gosto em enviar gratuitamente este livrinho para a vossa casa. Obrigado, Catarina. Rezar com os mártires e heróis por amor é, então, a proposta da Fundação AIS para esta Quaresma.
E assim, com este apelo para uma grande corrente de oração pelo fim da pandemia e pelos cristãos perseguidos no mundo, chegamos ao fim do nosso tempo, chegamos ao fim do programa de hoje. Resta-me agradecer uma vez mais a colaboração da Catarina Martins de Betancourt, que esteve connosco via Skype, e também todas as pessoas que colaboraram, que participaram e que ajudaram a produzir e a editar e a levar até si este programa. E quanto a si já sabe, espero vê-lo desse lado na próxima semana. Até lá, se Deus quiser.